Olá pessoal do primeiro ano, aqui é a professora Fernanda. Essa semana nós vamos fazer uma revisão do conteúdo desde a primeira aula que nós tivemos aí de forma não presencial. É uma revisão básica para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo nas semanas seguintes. A aula dessa semana agora é 21 e 22. As aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nós iniciamos os assuntos sobre cinemática, certo? Eu preciso que vocês revisem esses conceitos, então deem uma olhadinha lá nas primeiras aulas e vejam o que é deslocamento, o que é um movimento, o que é um repouso, o que é um referencial, o que é uma trajetória. Deem uma lida novamente nesses conceitos. Iniciamos com os conceitos e depois a gente foi para a primeira fórmula que vocês viram, que foi a fórmula da velocidade média. Pessoal, a fórmula da velocidade média ela é bem tranquila. Vocês têm que a velocidade média ela é determinada pela distância percorrida divididos pelo intervalo de tempo. Então, a variação do espaço e a variação do tempo. Lembre-se sempre que se a variação do espaço está em metros, o tempo precisa estar em segundos. Se a variação do espaço está em quilômetros, o tempo precisa estar em horas. E aí vai resultar a velocidade média de vocês, que é metros por segundo ou quilômetros por hora. Sempre precisa fazer essa conversão, pessoal. Sempre tem que ter, metros ou segundos, quilômetros ou hora. Não pode se trabalhar com metros e horas, ou então quilômetros e segundos. Se isso aparecer, vocês precisam fazer as conversões. Quais são as conversões que nós podemos fazer? Unidade de tempo normal, vocês precisam saber converter segundos para horas ou hora para segundos. De distância, vocês já sabem pela tabelinha que nós trabalhamos em sala, a tabelinha que apresenta quilômetros e apresenta metros, então vocês podem estar utilizando essa tabelinha. E quando precisa transformar as unidades de velocidade, vocês precisam lembrar deste conceito aqui, de quilômetros por hora, quando já se tem uma velocidade pronta e vai trazer para metros por segundo, vocês precisam dividir por 3,6. E quando vocês já têm metros por segundo e precisam transformar para quilômetros por hora, vocês vão fazer vezes 3,6. Isso foram os assuntos ali das primeiras aulas, contando com as revisões e as recuperações que nós fizemos. Depois da aula 9, isso vai mudar aí de acordo com algumas escolas, porque eu tenho Virgílio e Santo Antônio. Então, de acordo aí com a escola de vocês, mas é a partir ali da aula 9 até aproximadamente a aula 20, nós estamos estudando sobre movimento uniforme. A gente usa o conceito de velocidade, que a gente viu anteriormente, mas as nossas continhas elas aumentaram e elas vão continuar aumentando, então por isso vocês precisam saber esses conceitos aqui para a gente dar continuidade. Então, movimento uniforme, pessoal, ele traz esta fórmula aqui, que é a famosa fórmula do sorvete. Então, vocês precisam saber definir e quais são os elementos desta fórmula aí. Então, o S é a posição final, vem aquele mesmo esquema, ou quilômetros ou em metros. O SO, gente, é a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. Gente, se o tempo está em segundo, a velocidade tem que estar em metros por segundo. A distância inicial, a posição inicial tem que estar em metros e a final tem que estar em metros também. Se você tem um tempo em horas, a tua velocidade tem que estar em quilômetros por hora, a tua posição inicial em quilômetros e a tua posição final em quilômetros também. Sempre tem que fechar, pessoal, bem certinho esses valores aí, senão não tem como fazer. Eu tenho aqui alguns exercícios, eu vou deixar disponível para vocês na plataforma e vocês devem fazer na casa de vocês aí também. A questão 1, gente, deste exercício aqui. Questão 1. O móvel percorre uma distância de 80 metros em 5 segundos. Qual é a sua velocidade? Pessoal, 80 metros é a unidade de distância, 5 segundos é a unidade de tempo. Então, vocês precisam substituir. Velocidade vocês estão procurando. A distância, o enunciado traz que é 80 metros. O intervalo de tempo é 5 segundos. Vem para a fórmula, ΔS 80, intervalo de tempo é 5. Efetua-se a divisão, vocês têm 16.
A questão 2, a questão 3, vocês vão fazer. A questão 4, gente, converter as unidades. Vejam que está em quilômetros por hora e eu vou passar para metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Se está em quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6 e vai dar 1,38. Tenho quilômetros por hora e vou passar para metros por segundo. Eu vou precisar dividir por 3,6. É usando isso aqui, ó, gente. Então, quilômetros por hora... Eu tenho quilômetros por hora e vou passar para metros por segundo. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou efetuar uma divisão. 10 metros por segundo para passar em quilômetros por hora. 10 metros por segundo para vir quilômetros por hora, eu vou fazer vezes 3,6. Então, só recapitulando isso que vocês já viram. Mais um detalhe que aí alguns alunos ainda têm dificuldade é em relação às questões de hora, gente. Então, isso tem que cuidar bastante. Por exemplo, o teu resultado deu lá na provinha 2,25. 2,25 horas está correto. O que vocês não podem fazer é colocar lá 2,25 minutos e dizer que é 2 horas e 25 minutos. Isso está errado. 2,25 horas está correto. 2 horas e 25 minutos, isso está errado. Uma vez que esse 0,25, ele é 1/4 da hora. E 1/4 da hora corresponde a 15 minutos. Então, cuidem sempre com isso, pessoal. 1/4 de hora aqui pelo desenho é 0,25. É a mesma coisa que 15 minutos. Meia hora é 1/2. Então, é meia hora, metade da hora. Ela vale 30 minutos. Então, se vocês precisarem escrever isso lá na calculadora, 3 horas e meia, vocês vão colocar 3,5. Jamais vocês podem colocar 3,30. Cuidem com isso. 3/4 de hora, gente, é 45 minutos. Como que eu represento isso na minha calculadora? 6,75. Mas por que isso, professora? É 3/4, gente. Se vocês dividirem 3 por 4, vai dar 0,75. E 1 hora inteira. Então, 2,25 horas é a mesma coisa que 2 horas e 15 minutos. 3,5 horas é 3 horas e 30 minutos. 6,75 horas é 6 horas e 45 minutos. 5,25 é 5 horas e 15 minutos. E aqui, pessoal, a número 6 é identificar o SO, o V e se o movimento é progressivo ou retrógrado. Vocês já fizeram isso também. Então, é a mesma função que vocês verem em matemática, uma função afim, uma função de primeiro grau, uma função linear, como vocês queiram chamar. Sempre, gente, o número que está com a letra, ele vai identificar se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Se for progressivo, o número que está com a letra, ele deve ser positivo. Ele tem que ser um valor maior aí do que 0. Se ele for retrógrado, ele vai ser um número negativo, um número, então, menor do que 0. E o número que está sozinho, ele é a posição inicial. Então, SO é posição inicial, o número que está sozinho. Em matemática, esse número ele recebe o nome de coeficiente linear. E o número que está com a letra em matemática, ele recebe o nome de coeficiente angular. Vai identificar se essa função é positiva, crescente, se ela for negativa, decrescente. Então, no primeiro aqui, vocês têm 25 mais 2t, posição inicial 25, velocidade é o número que está com a letra, então vai ser 2. Gente, 2 é positivo, ele é maior do que 0, então o movimento ele vai ser progressivo. A letra B, menos 3 mais 20t, posição inicial é menos 3. A velocidade é o número que está com a letra, então é 20. Gente, esse 20 ele é positivo, não tem nada a ver esse sinal aqui da frente. Então, o 20 ele é maior do que 0, então o nosso movimento ele vai ser progressivo. A letra C, pessoal, 20 menos 4t, posição inicial é 20. A velocidade é menos 4. Então, vejam que a velocidade é um número negativo. Então, o nosso movimento ele vai ser retrógrado. E a letra D é menos 2 menos 5t.
menos 2 é a nossa posição inicial e menos 5 é a nossa velocidade. Novamente, um valor menor do que zero, então temos um movimento retrógrado. E uma questão aí que cai bastante em vestibular são questões deste estilo aqui da 7, para identificar se as partículas se encontram, se não se encontram, o instante de encontro. Então, assim, pessoal, duas partículas em movimentos uniformes obedecem as seguintes equações horárias. S1 é 20 mais 2t. E S2 é 260 menos 4t. Marque a opção que representa corretamente o tempo e o espaço de encontro das partículas. Pessoal, se existe um tempo igual para as duas, um tempo que seja positivo, é porque elas vão se encontrar em um determinado espaço. Então, sempre vocês vão começar isolando o t, mesmo que ele não peça. Então, vocês vão igualar as duas equações e vão isolar o tempo. Então, a primeira equação é 20 mais 2t e a outra é 260 menos 4t. Letras de um lado, números de outro, e vocês vão isolar. Isso é um processo que vocês já sabem. Então, o menos 4 vem para cá, mais 4. O mais 20 vem para cá, menos 20. 2 mais 4 é 6t. 260 menos 4... esquece. 260 menos o 20, né? 260 menos 20 vai ser 240. O 6t que está multiplicando, ele vai descer dividindo. 240 divididos por 6, vocês vão ter 40, gente, 40 horas ou 40 segundos. Aí tem que dar uma olhadinha ali nas alternativas para ver qual é a correta. Se em 40, vamos supor que seja 40 segundos, eles encontraram, é porque vocês conseguem determinar a posição. Como que determina a posição de encontro? Pega o valor que vocês determinaram no tempo e substitui nas funções. Então, 20 mais 2t. 20 mais 2 vezes o tempo, que é 40. 2 vezes 40 é 80. Mais 20, vocês vão encontrar 100. Se eles se encontraram, o S2 tem que dar 100 também. Então, 260 menos 4 vezes o tempo, que é 40. 4 vezes 40 vai ser 160. Vocês têm 260 menos 160. Isso também vai dar 100. Lembrem que é 100 quilômetros ou 100 metros. Como tem que combinar, então, metros e segundos combina. Quilômetros e segundos, que é a letra B, não combina, então não pode ser. Metros e minutos também não combina, então só pode ser a alternativa A, 40 segundos e 100 metros. Então, essa aqui é a resposta correta.